Fala galera, tudo bom? Então, mais uma aula de história para hoje e um assunto super importante. Hoje a gente vai tratar da Revolução Russa de 1917, que é um assunto que gerou uma série de repercussões positivas e negativas na história da humanidade no século XX. Acabou suscitando paixões e ódio, e é difícil imaginar o século passado sem a presença ali de alguma coisa relacionada a esse processo revolucionário. Acabou despertando ali a manifestação dos trabalhadores em diversos países a favor desse tipo de movimento, inspirou outros movimentos revolucionários e inspirou também uma série de guerras contra esse tipo de modelo que se instaurou no poder a partir aqui de 1917 no Estado czarista russo. Então, para entender a Revolução, não basta nós apenas voltarmos ao ano de 17, não basta nós entendermos só o que aconteceu na Rússia naquele ano durante a participação na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, é muito importante que a gente retorne bastante, inclusive no tempo, que a gente olhe para trás, no século XIX, para entender o que era a Rússia. E aí você pensa em Europa no século XIX. Você pensa em quê? Estados liberais que estão se constituindo após as grandes revoluções iniciadas lá com a Revolução Francesa. Burguesias ascendendo ao poder, segunda Revolução Industrial ocorrendo. E na Rússia? Nós vivemos um processo totalmente inverso a esse. Na Rússia, o que acontece é que nós temos um país ainda quase que caracterizado como feudal. A Rússia ainda mantinha uma estrutura social, política, econômica, que acabava lembrando bastante a Idade Moderna na Europa e o próprio feudalismo. Em relação à economia, um país essencialmente agrário, principalmente fundamentado nisso aqui. A industrialização existe? Existe, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas ainda muito pequena. Então, um país essencialmente agrário com a população concentrada no campo. E essa população concentrada no campo, ela viveu debaixo daquele mesmo regime de servidão que foi a base da mão de obra feudal até o ano de 1861, quando a servidão foi abolida pelo czar Alexandre II. Então isso demonstra como a Rússia era um país atrasado, um país diferente das grandes potências europeias, apesar de se colocar como uma dessas potências e de ser, inclusive, muitas vezes interpretada dessa maneira, tá? Uma vez que tinha participado, inclusive, das guerras para derrotar o imperador Napoleão da França lá em 1815. Mas um país ainda essencialmente atrasado. Então, o que acontece no campo é muito simples. Se os camponeses vivem na servidão até 1861, nós podemos imaginar que as terras são concentradas em uma nobreza, e as terras cultiváveis na Rússia não são muitas, nós temos que lembrar ali do rigoroso inverno e das regiões mais ao norte, completamente debaixo da neve, e essas terras concentradas, que são cultiváveis nas mãos ali da nobreza, enquanto que os camponeses não têm acesso a essas terras. Não adianta nada você abolir, por exemplo, a servidão e não criar um sistema onde o camponês possa chegar a ter a posse da terra, que ele possa produzir para ele mesmo. Então você abole esse sistema, mas ele é obrigado a continuar debaixo da exploração da nobreza como única forma que ele tem de se sustentar, uma vez que ele não consegue o acesso ao principal bem da economia nesse primeiro momento aqui. Beleza? Bom, nós temos uma sociedade, logicamente, então, baseada em privilégios. Os nobres possuem terras, não pagam tantos impostos como outras parcelas da sociedade, e a carga tributária do Estado russo é altíssima para sustentar toda essa sociedade baseada ali nos privilégios da nobreza e para sustentar, logicamente, a família real. Lembra, inclusive, um pouco a Revolução Francesa do século XVIII. Nós temos uma pequena industrialização, onde o capital que investe nesse processo vem praticamente quase todo de fora do país. Existem investimentos internos, sim, eles acontecem, mas a Rússia depende muito do capital estrangeiro, que vem de países como a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, para investir ali no crescimento das indústrias. Isso gera, logicamente, o desenvolvimento das cidades, que já apresentavam até uma certa modernidade e apresentavam um contraste muito grande com essa região rural, que era a essência ainda do próprio Estado russo. Dentro dessas cidades e comandando esse processo interno de industrialização junto a esse capital estrangeiro, nós temos uma burguesia industrial que é fraca, já que ela é dependente desse capital que vem de fora, ela não consegue se fortalecer.
e ela não consegue, assim como as outras burguesias europeias, por exemplo, assumir o controle do seu Estado. E junto a essa burguesia, nós temos ali a classe proletária se desenvolvendo, trabalhando nessas fábricas em condições ali deploráveis, como em boa parte da Europa ainda acontecia, e vivendo, como boa parte dos camponeses, de pobreza e na miséria. Tudo isso aqui pautado em um sistema político ainda essencialmente absolutista, como nós temos durante a Idade Moderna. Nós chamamos a monarquia russa de uma monarquia czarista ou cesarista, como muito gostam de chamar também. Quem estava no poder desde o século XVII na Rússia era a família Romanov, que vai ficar no poder até a Revolução de 17, e no momento do processo revolucionário, quem estava no poder era o czar Nicolau II. Você deve lembrar dele de filmes como o da princesa Anastácia, que você, quando criancinha, eu aposto que viu. Tudo bem, galera? Então nós temos uma Rússia essencialmente atrasada, um país bastante diferente do resto da Europa, um país onde o absolutismo ainda se faz presente, a censura, a violenta repressão aos movimentos sociais, e que são muitos diante de todo esse contexto aqui. Os camponeses têm motivos para se revoltar e fazem isso constantemente, assim como os trabalhadores das cidades, que organizam também de maneira frequente as suas greves. E o Estado sempre reage a isso com violenta repressão. Beleza? Bom, é lógico que dentro de toda essa estrutura aqui, essas revoltas acabam levando à disseminação de pensamentos políticos. E aí, no finalzinho do século XIX, nós vamos ter a fundação de um grande partido russo, que vai ser fundamental para o processo revolucionário, liderado ali por membros de uma intelectualidade esclarecida e voltado para as ideias do Marx. É o Partido Operário Russo, o partido que vai se tornar, lá na frente, o Partido Comunista. Beleza? Era o Partido Operário Social Democrata Russo. Então vamos anotar isso aqui no seu caderno. Se você quiser, não esquece, dá um pause aí rapidinho na sua aula, no seu vídeo, copia aqui o quadro, tá? Mas vamos continuar de maneira imediata. Então, presta atenção aqui. Então, no final do século XIX, nós vamos ter ali a fundação de um grande partido político que, é lógico, é ilegal. Dentro desse sistema czarista, autoritário, esse tipo de representação ele não vai ser tolerado pelo czar. Tá? Mas ainda assim esse partido vai conseguir se organizar e, realizando as suas convenções, as suas reuniões fora da Rússia, eles conseguem estabelecer uma linha de atuação ou algumas linhas de atuação, promovendo inclusive uma divisão, um racha dentro do partido, tá? Que fica dividido em dois grandes grupos que você conhece muito bem, os bolcheviques e os mencheviques. Então, nós temos aqui a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR. Você pode encontrar em alguns livros também como Partido Social Democrata Operário Russo. Tá? Não importa, é o mesmo partido. Tudo bem? É um partido baseado nas ideias do Marx, partido marxista, e que defende a revolução proletária, levando à instauração do socialismo. Esse partido, galera, no comecinho do século XX, em uma convenção realizada na Inglaterra, na Bélgica, ele acaba se dividindo. Tá? Ele se divide em dois grandes grupos, em duas grandes correntes, uma chamada de menchevique, quer dizer em russo minoria, e a outra bolchevique, que em russo quer dizer maioria. Esse foi um termo cunhado pelo Lenin durante a convenção e que não condiz de fato com a realidade. Tá? O Lenin acabou criando esses termos porque em um determinado momento dessa convenção, o grupo menchevique meio que abandona essa reunião, deixando os bolcheviques quase que sozinhos, e aí o Lenin passa a chamar o seu próprio grupo de maioria. Quando os mencheviques retornam, o termo já estava criado e acaba permanecendo ali como forma de distinguir essas duas parcelas ali do partido. Então, nós temos uma divisão interna baseada
nos mencheviques, que são os chamados, galera, marxistas ortodoxos. Ou seja, são aqueles que seguem as ideias de Karl Marx ao pé da letra. Então eles vão defender aqui, antes de mais nada, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, tá? Uma fase inicial de desenvolvimento, que depois leve à revolução proletária, liderada pela burguesia. Enquanto do outro lado, nós temos os chamados bolcheviques, que são os marxistas radicais. Esses aqui defendem que a revolução pode ser imediata. Não é necessário esperar um desenvolvimento maior do capitalismo na Rússia para gerar consciência na classe operária. Com o que a Rússia já apresenta nesse momento aqui, seria possível dar início ao processo revolucionário. Por isso, radicais. Enquanto que os mencheviques são um pouco mais conservadores nesse sentido, tentando seguir ao pé da letra as ideias marxistas. As principais lideranças dos dois grupos podem ser apontadas. No caso dos mencheviques, nós temos nomes ali como o Julius Martov, e no caso dos bolcheviques, o mais famoso, o Vladimir Lenin, que acaba se tornando, mais tarde, o grande líder revolucionário de 17 e o primeiro grande comandante da Rússia já socialista após a Revolução de Outubro, que é a Revolução Definitiva. Tudo bem, galera? Beleza. Então, o que nós temos aqui é uma Rússia que está começando a se desenvolver em diversos aspectos políticos, apresentando já a essa classe trabalhadora algumas alternativas. Lógico que além do Partido Operário Social Democrata Russo existem outras vertentes, não só a socialista atua junto aos trabalhadores. Existe também, por exemplo, uma força grande do movimento anarquista, ainda muito comum na Rússia. E desde o século XIX, uma força atuante no movimento operário por conta da liderança de um russo chamado Mikhail Bakunin, que pregava uma espécie de anarquismo terrorista nas ações contra o Estado russo, na tentativa ali de chegar a uma sociedade comunista. Nesse momento aqui, é lógico que o czar reage a tudo isso. Essas manifestações políticas, elas são proibidas, são coibidas, os líderes políticos são perseguidos e muitos deles, inclusive, vivem fora da Rússia. Eles acabam sendo exilados, tá? Só voltam ao país em momentos ali de extrema necessidade e onde eles conseguem burlar, às vezes, a segurança local, chegando para organizar certos movimentos, certas manifestações. Beleza? Vou pedir o seguinte, dá um pause aí no seu vídeo agora, termina de copiar o seu quadro, e quando você voltar, eu já tenho aqui preparado mais um pedaço da matéria para a gente continuar abordando ali esses antecedentes que levam à Revolução Russa. Beleza? Te espero daqui a pouco. Até já. Então, gente, continuando a falar sobre o quadro político russo, além do Partido Operário Social Democrata, nós temos também uma outra força política que vai se constituindo, que é o Partido Constitucional Democrata, ou Partido Cadete, baseado ali na burguesia industrial e na elite agrária, tá? E um partido que gostaria bastante de instaurar dentro da Rússia uma monarquia, a permanência da monarquia, porém de maneira diferente, não absolutista como ela era. Uma monarquia constitucional, baseado em ideias, então, liberais. Então, por volta ali de 1904, 1905, o jogo político na Rússia estava dividido entre esses partidos. O Partido Operário, dividido ali entre mencheviques e bolcheviques, o Partido Cadete e a participação ainda de grupos anarquistas também dentro de todo esse processo. Bom, esse quadro ele vai acabar se agravando e esses partidos políticos, essas tendências e correntes vão acabar ganhando ali um motivo para se manifestar. Em 1904, estoura uma nova guerra da Rússia contra o Japão. Eles vêm disputando territórios de maneira imperialista lá no norte da China,
basicamente na região da Manchúria, beleza? Um território importante em relação ali à exploração de minérios, de carvão. E essa participação russa na guerra acaba levando a uma grave crise econômica. O país já não vinha muito bem das pernas e o envolvimento dele em um conflito acaba prejudicando bastante a população. A inflação sobe, a dívida externa, a produção acaba sendo destinada à guerra, é natural que o preço do alimento suba, a população comece a passar um pouco mais de fome. Então tudo isso acaba gerando uma imensa insatisfação popular. E essa população, no comecinho de 1905, em janeiro de 1905, vai se manifestar na cidade de São Petersburgo, tá, na frente do Palácio de Inverno do Czar, dando origem a um episódio que fica conhecido como Domingo Sangrento. A princípio, galera, a manifestação da população era pacífica. Eles cantavam o tempo todo o hino de respeito, né, ao governo, que era o Deus salve o Czar, carregavam cartazes, imagens de santos, pediam pão, pediam o fim da guerra. Em nenhum momento houve ali desrespeito por parte da população ao governo estabelecido ou à figura do czar Nicolau II, que era visto, inclusive, pela população russa, pela maioria da população, como uma espécie de grande pai. Os russos sempre tiveram essa ligação grande, afetiva, amorosa entre a população e os seus líderes. E para muitos membros das classes populares, o problema da Rússia não era nem em si o czar, mas a nobreza que rodeava esse czar e que o deixava cego ali diante dos problemas da população. O que vai acontecer para essa manifestação pacífica ficar marcada então como Domingo Sangrento nesse momento? As tropas czaristas vão sair do palácio e encontrar essa população que luta, né, que se manifesta pela liberalização do país. Eles queriam a convocação de uma Assembleia Constituinte, queriam ali entregar um abaixo-assinado para o czar. E nisso que essas tropas deixam o palácio e encontram a manifestação, os soldados começam a atirar e matam 92 manifestantes. É a senha para a revolta popular explodir. Essa violenta repressão a uma manifestação pacífica faz com que essa imagem do czar como um grande pai da população se quebre. Esse laço afetivo entre comandante e comandados acaba se rompendo. E isso faz com que a população russa inicie um amplo movimento de revoltas contra o governo czarista, que o Lenin vai acabar batizando de Ensaio Geral, o mesmo nome daquele evento que você participa no final do ano lá no AZ. Tá? Uma revolução na sua vida acadêmica. O que acontece aqui? As classes populares vão se manifestar em todo o país, no campo, nas cidades e até no meio onde o czar menos esperava, no meio militar. No campo, os camponeses vão atacar a nobreza, atacar a exploração que eles sofrem já há séculos, atacar a concentração de terra, e são revoltas violentíssimas. Existem centenas de imagens, inclusive, de nobres empalados pelos camponeses em árvores no campo. Nas cidades, as manifestações são um pouco mais pacíficas, mas o trabalhador, o operário, o proletário, ele para completamente a produção. As fábricas não funcionam, as empresas de serviços urbanos também não. O país não consegue se movimentar nesse momento, as greves são de fato gerais. E no meio militar, nós temos a revolta de um grande navio de guerra russo, o encouraçado Potemkin, onde os marinheiros acabam se revoltando contra a violência das altas patentes, até parecido em relação à revolta da Chibata, que nós estudamos já em História do Brasil, e num movimento também onde eles se revoltam contra o fato do navio ser constantemente abastecido até com alimentos podres. E esses caras estavam indo lutar pela Rússia na guerra contra o Japão. Os marinheiros acabam tomando o navio, matam alguns oficiais e retornam com ele para a cidade de Odessa, onde dão início ali também às suas manifestações, apoiando tudo isso que ocorre pelo país. O czar Nicolau II está completamente acuado, ele está contra a parede. O que ele vai fazer? Ele não tem mais como negociar. Ele vai ter que aceitar os pedidos da população e em setembro de 1905 ele assina o fim da guerra contra o Japão. Ele retira o país do conflito. A Rússia sai derrotada, ela perde uma guerra para uma nova potência no cenário mundial. O Japão havia acabado de se industrializar, havia acabado de passar pela Revolução Meiji. Ninguém esperava que o Japão pudesse vencer a Rússia num conflito como esse.
e isso significa a humilhação da Rússia mundialmente. Ela demonstra uma fraqueza enorme e da qual ela não consegue mais se recuperar. Tudo bem? A participação dela lá na frente na Primeira Guerra Mundial não muda em nada essa fraqueza que ela já demonstra aqui em 1905. Agora, só tirar a Rússia da guerra basta para a população? Não. O czar ainda tem que adotar medidas relacionadas a essa liberalização aqui do país. A população quer a convocação de uma Assembleia Constituinte, quer a abertura de um parlamento. E o czar também não vai ter como fugir. No mês seguinte, em outubro, ele vai acabar baixando um conjunto ali de novas leis, tá, chamado de Manifesto de Outubro, onde ele estabelece a convocação da Constituinte, a criação de um parlamento, a criação de uma Duma, como ela era chamada na Rússia, a legalização dos partidos políticos que já existiam até aquele momento, tá, e o próprio reconhecimento de organizações de operários que tinham surgido exatamente nesse momento revolucionário aqui, os sovietes. Presta atenção que esse nome é importante. Por que tu acha que a Rússia se chama União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Ela vem exatamente dessa organização que esses operários aqui vão criar nesse momento revolucionário. São organizações que servem para representar os operários de uma grande região, tá, que vão funcionar ali como uma espécie de sindicato. Tá? Elas não têm ali nenhum poder fixo estabelecido e os seus representantes são eleitos e tirados do poder a qualquer momento pelos próprios trabalhadores, operários, camponeses que fazem parte desses sovietes. Vão acabar sendo uma organização muito importante para o processo revolucionário que a gente vai continuar a ver aqui. Tudo bem? Então, só para a gente finalizar essa primeira parte, apaga aqui um pedacinho e coloca aí no teu caderno, ó, o Manifesto de Outubro de 1905, que é ali, em tese, a virada liberal, ou um pouco liberal, que a Rússia precisava e que a população tanto exigia do czar. Então, o que nós temos aqui, ó, é o Manifesto de Outubro. Bem simples, tá, galera? Lançado ainda em 1905 e, a princípio, demonstrando uma certa liberalização desse Estado russo. Uma convocação de uma Constituinte, a criação da Duma, que começaria a funcionar no ano seguinte, o parlamento russo, e até o reconhecimento, a legalização, tá, de partidos políticos e sovietes. O czar acaba passando essa imagem de Estado um pouco mais liberal. Porém, na prática, não muda muita coisa. O governo vai continuar centralizado na mão dele, a autoridade dele continua a ser maior do que a da própria Duma, do que a da própria Constituição, e ele vai continuar durante muito tempo reprimindo de maneira violenta determinados movimentos. Ele passa uma imagem de governo liberal com isso aqui, consegue esvaziar os movimentos revoltosos do ensaio geral e consegue se sustentar no poder, pelo menos por mais 12 anos, quando ocorre então a Revolução Definitiva no meio da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, gente? Então, faz o seguinte, dá aquele pause que você já conhece aí no seu vídeo, termina de copiar o quadro, copia o Manifesto de Outubro, se você não terminou, copia aqui também o ensaio geral e eu volto daqui a pouco. Valeu? Até já! Então, gente, vamos continuar? Bom, pouca coisa muda de fato na estrutura política russa, como eu falei, a partir do Manifesto de Outubro. O czar continua a ter muito poder e continua a dominar, né, o país, inclusive com a criação da Duma, que permaneceu durante muitas vezes fechada, e com a criação de uma Constituição. O problema se agrava apenas em 1917, é quando ele vai voltar a enfrentar grandes manifestações por conta da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Sempre lembrando, a Rússia participou da guerra ao lado da Tríplice Entente, formada pelos russos, pelos franceses e pelos ingleses. E a participação da Rússia na guerra, tá, não condizia ali com a sua realidade econômica, com a sua realidade social. Não era possível para os russos manter esse conflito por tanto tempo.
A guerra contra o Japão, muito menor, já foi responsável por uma grande crise econômica. A Primeira Guerra Mundial agrava ainda mais esse tipo de situação. Muitos camponeses vão para a guerra, a produção cai, a fome aumenta, os preços sobem, o número de mortos é gigantesco, a crise econômica se alastra, o país está sendo invadido facilmente pelas tropas da Alemanha. Por maior que fosse o exército russo, ele não era nem um pouco moderno, nesse momento pelo menos, e não era capaz de conter esse tipo de avanço. A população se revolta, o governo é pressionado pela burguesia, pela esquerda moderada, os mencheviques, esses caras conseguem fazer com que a população continue a sair para as ruas e o czar não resiste a esse tipo de pressão e acaba então abdicando do poder. Ele não é retirado à força, ele abre mão do poder na Rússia, deixando o poder vago. E aí vem a Revolução de Fevereiro. Forma-se rapidamente um governo provisório, liderado ali principalmente pelos mencheviques. Aí esse governo tenta uma solução ali entre os interesses dessa esquerda moderada e o da burguesia. É um governo que acaba tendo duas grandes lideranças, o príncipe Lvov e o Alexander Kerensky. O Lvov, inclusive, nem consegue se sustentar ao final desse governo. Em julho ele acaba já renunciando, antes da Revolução de Outubro acontecer. E esse governo vai acabar cometendo um grande pecado. O pecado capital dele vai ser manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O governo resolve manter os compromissos da Rússia com a Inglaterra, com a França, esperava ainda uma virada na maré da guerra que pudesse levar a Rússia a sair do conflito como uma das vencedoras, recebendo ali alguns benefícios, e isso acaba gerando a revolta da população. A população já vinha ali com certos problemas com o governo anterior em relação à participação na guerra. Não é porque o czar abdicou e o novo governo subiu ao poder que a tolerância com esse governo será diferente em relação ao conflito. Essa aqui é a grande derrota desse governo provisório, desse governo de fevereiro, que se estabelece na Rússia em 17. Em todo esse contexto revolucionário, em todo esse contexto de revolta da população, acaba aparecendo então uma nova liderança, que é o Vladimir Lenin. O Lenin retorna do exílio nesse momento e vai difundir pela Rússia ideias bem radicais dos bolcheviques. E essas ideias serão chamadas de teses de abril. São duas grandes plataformas políticas que o Lenin acaba lançando. A primeira delas nós vamos chamar de paz, terra e pão. Ou seja, o Lenin propunha o fim da guerra, a retirada da Rússia do conflito, a reforma agrária para os camponeses e o fim da crise de desabastecimento, resolvendo o problema da fome pelo qual a Rússia passava nesses momentos de guerra. E qual é a segunda plataforma política? É uma onde ele proclama o seguinte: todo o poder aos sovietes. Ou seja, o Lenin propõe entregar o poder do país nas mãos de quem? Dos trabalhadores, nas mãos ali dos conselhos, que organizam esse movimento operário. Então são propostas bem radicais e que acabam dando ao partido bolchevique um apoio popular, um apelo popular muito grande. Então eles passam a receber grande apoio dessa população e vão trabalhar então para uma nova revolução acontecer, retirando do poder esse governo provisório que havia se estabelecido em fevereiro de 17. Então, nós temos aqui um grande apoio popular aos bolcheviques e a partir disso eles começam a preparar o que nós vamos chamar de Revolução de Outubro, que é a revolução definitiva para implementar o socialismo dentro da Rússia como forma de governo. Beleza?
Para realizar essa Revolução de Outubro, os bolcheviques, pela figura de um outro líder político, o Trotsky, eles passam a rodar os sovietes, convocando os trabalhadores para o conflito, para a revolução, para formar a Guarda Vermelha, o Exército Vermelho dos bolcheviques. Então, nós temos aqui a formação do Exército Vermelho, fundamental durante e depois da Revolução. Esse exército, comandado por uma figura fundamental nos meios revolucionários, que era o Trotsky, um grande e revolucionário histórico, amigo de Lenin, simpático às ideias do Lenin, e que depois acaba disputando, inclusive, o poder com outro grande líder bolchevique, que é o Stalin. Então, o que nós temos aqui é a formação desse exército, que acaba sendo comandado pelo Trotsky, liderado por ele. Liderado por Trotsky, preparando o caminho, então, para a Revolução. Os bolcheviques conseguem derrubar o governo provisório menchevique e garantem, então, a sua chegada ao poder. Pode anotar isso aí. Quando os bolcheviques chegam ao poder, quem assume o controle desse novo Estado, dessa nova Rússia revolucionária? O Lvov já tinha caído, o Kerensky cai nesse momento. Então, o próprio Lenin, o maior líder revolucionário bolchevique, assume. Então nós temos o início do governo Lenin, que passa a tomar as suas primeiras medidas já no poder, cumprindo com o que ele havia prometido à população. Ele acaba assinando o Tratado de Brest-Litovsk, um tratado assinado com a Alemanha, e que acabava permitindo a saída da Rússia do conflito, um tratado considerado por muitos bolcheviques, inclusive humilhante, uma vez que a Rússia teve que abrir mão de diversos territórios que já tinham sido invadidos pela Alemanha, tá? Mas para o Lenin não havia outra alternativa, era ou pegar a proposta alemã ou ter que permanecer no conflito. Ele dá início também à reforma agrária, que os sovietes já vinham forçando desde a Revolução de Fevereiro, e a estatização de empresas e indústrias, que são entregues, inclusive, aos trabalhadores. O Lenin deixa os próprios operários começarem a organizar a vida e o trabalho dentro dessas fábricas. Ele está cumprindo as promessas das teses de Abril: paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. O problema é que essas medidas aqui acabam durando pouco, no sentido de que o Lenin não tem muito tempo para implementá-las, porque em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e pouco tempo depois da chegada dos bolcheviques ao poder, diversas forças reacionárias vão se estabelecer na Rússia, dando início a um processo que tentava retirar os bolcheviques do poder. Chama-se Guerra Civil Russa, uma guerra que vai de 1918 até 1921. Esse processo que acaba interrompendo essas medidas revolucionárias que o Lenin vinha adotando. Então, bota aí, ó, a Guerra Civil Russa,
que vai de 18 a 21. Nessa guerra, galera, nós temos dois lados do conflito, um chamado branco, os russos brancos, que eram representados pelos mencheviques, pela elite agrária, pela burguesia industrial e até por potências liberais europeias, que financiaram ali esse conflito para tentar impedir que o comunismo se espalhasse pela Europa. E do outro lado, os russos que nós vamos chamar de vermelhos, que são os bolcheviques, apoiados ali por camponeses, por trabalhadores, tá? Pelo seu exército vermelho, comandado lá pelo Trotsky. Então, um conflito entre os brancos contra os vermelhos. Sempre lembrando, os vermelhos são os antigos bolcheviques, tá? O Lenin, o Stalin, o Trotsky e a sua base de apoio, camponeses, trabalhadores e a Guarda Vermelha, o Exército Vermelho. E os brancos, o Partido Cadete, o Partido Menchevique, a elite agrária, a burguesia industrial e até as potências liberais da Europa que não querem que esse tipo de revolução se espalhe pelo continente com medo do que o socialismo pode acabar gerando. Tudo bem? Essa guerra é logicamente problemática. A Rússia já havia enfrentado outros conflitos anteriormente e havia passado por dificuldades, principalmente crise econômica e fome. E o Lenin precisa, é lógico, evitar que isso volte a ocorrer. Para isso, ele vai estabelecer algo que nós chamamos de comunismo de guerra. Um novo tipo de economia. Nessa política econômica, o Estado passa a confiscar toda a produção agrícola da população. O camponês que havia acabado de receber terra não entende nada. Opa, peraí, eu acabei de receber a minha terra. Como é que o Estado passa a confiscar tudo? O Estado deixava com ele apenas o necessário para ele sobreviver, para ele comer. O resto era confiscado, tá, para evitar a crise de desabastecimento que ocorreu durante a guerra contra o Japão e que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Ora, o camponês acaba ficando desestimulado de produzir. Por que eu vou produzir se o governo confisca? Eu vou produzir menos, eu vou produzir mais próximo daquilo que eu preciso para sobreviver. E aí a produção na Rússia cai, como o governo confisca praticamente tudo nesse momento. Não há nada mais sendo vendido no país e a economia de mercado entra em crise nesse momento aqui. Um perigo para os bolcheviques. Com tudo isso feito, o Lenin consegue enfrentar os brancos e vencer essa guerra mais uma vez, como já havia vencido a Revolução de 17, agora em 21. Então nós temos a vitória dos vermelhos, a vitória bolchevique mais uma vez, e a partir desse momento o Lenin está muito preocupado, porque ele venceu, mas existe uma insatisfação popular na Rússia. A economia de mercado acabou. Os camponeses estão desconfiados, eles não querem voltar a produzir como voltavam a produzir antes. A economia russa está um caos. A Rússia voltou ao estado anterior. A crise econômica é de novo uma realidade. E o Lenin precisa trabalhar para resolver essa crise assim, ó. Ele precisa arrumar uma solução rápida para isso, porque quem está ameaçado agora de perder o poder, mesmo tendo vencido a guerra civil, são os bolcheviques. Se a população continuar contra o governo, as manifestações vão surgir, por mais que o governo bolchevique já tivesse demonstrado ali algum tipo de autoritarismo, tá? Mas ele está correndo perigo. Então o Lenin vai precisar mesmo, tá, criar uma solução urgente para essa crise. E aí em 21, no mesmo ano que a Guerra Civil acaba, o Lenin apresenta a NEP. NEP é uma sigla russa, tá, que vai designar nova política econômica. Tá? Logicamente não está na ordem, mas
É assim que a gente representa aqui na história brasileira. Então, essa política econômica, ela vai acabar mantendo características do socialismo, mas permitindo o retorno de algumas práticas capitalistas, como o retorno da pequena propriedade e da iniciativa privada. Tudo isso para reaquecer a economia e recuperar a economia de mercado. Então essa sigla econômica aqui vai ser fundamental. Ela vai ficar em vigor de 1921 até 1928. Só o Stalin vai acabar tirando ela de circulação na Rússia, já na União Soviética naquele momento. Então, ela permite o retorno de certas práticas capitalistas. Fica muito famoso um discurso do Lenin na hora de justificar a adoção da NEP. Ele diz que é necessário, nesse momento, dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente no futuro ali, na consolidação desse socialismo que os bolcheviques estão tentando implementar no país. Então a população aceita bem a NEP e a economia, de fato, volta a crescer. A NEP é um sucesso por parte dos líderes bolcheviques. Então permite o retorno de certas práticas capitalistas, como a iniciativa privada e a pequena propriedade. Os grandes negócios continuariam a ser regulamentados e controlados pelo Estado, mas isso aqui já basta para essa economia se recuperar. Beleza? Depois da NEP, o que eles vão fazer é simplesmente consolidar a revolução. Diversas províncias russas que tinham se separado ao longo do processo revolucionário lá atrás, em 17, voltam a se integrar ao país e eles vão formar, então, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já num regime de partido único, todos os partidos foram, então, extintos, e o Partido Bolchevique muda de nome, ele passa a se chamar Partido Comunista da União Soviética, ou PQUS. Então, nós temos aqui no mesmo ano a manutenção de apenas um partido político, manutenção apenas do Partido Bolchevique, que é transformado em Partido Comunista, isso em 1921, beleza? E em 1922 nós temos a fundação, a formação definitiva, que será mantida até 1991, que é a União Soviética. Uma formação da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O governo está praticamente consolidado. Tudo bem, galera? Vou pedir o seguinte para você, dá aquele pause esperto aí, termina de copiar o quadro e quando você voltar, a gente faz a última parte da nossa aula. Tudo bem? Até daqui a pouco, hein? Então, gente, vamos finalizar essa aulinha de Revolução Russa? Bom, então é o seguinte, em 1924, nós temos um ano muito importante. O Lenin baixa uma nova Constituição, estabelecendo ali os sovietes como a base do poder, tá? Pelo menos na teoria, porque na prática quem exercia mesmo o poder era o Conselho dos Comissários do Povo, uma espécie de ministério, e o Presídium, tá? Uma espécie ali de comitê central do Partido Comunista, que era um órgão fixo. Tudo bem? E nesse mesmo ano que ele lança essa Constituição, o Lenin acaba falecendo. Ele vinha já muito doente, tá? O seu estado de saúde tinha piorado por conta de um derrame, por conta dos desgastes em relação à Revolução, à Guerra Civil Russa. Ele acaba falecendo nesse ano, abrindo então um vazio no poder. O Partido Comunista está lá, mas quem será o grande líder desse partido? Quem será o grande líder, tá, da continuação da Revolução? E aí 2 alternativas aparecem. O Trotsky de um lado
e o Stalin do outro. E os dois são revolucionários históricos, os dois participaram do processo de outubro desde o início. Só que eles têm ali algumas diferenças importantes entre eles. O Trotsky não tinha lá tanta simpatia do partido quanto o Stalin tinha. O Trotsky era um líder muito ligado ao povo, era um homem das massas. Ele ajudou a formar a Guarda Vermelha, o Exército Vermelho, ele comandou esse exército na Revolução de Outubro, na Guerra Civil depois de 18 a 21. O partido tinha medo do Trotsky, de que esse apoio popular pudesse fazer com que o Trotsky quisesse passar por cima do próprio partido, instaurando uma ditadura pessoal dele dentro da União Soviética. Conta contra o Trotsky também duas coisas. O fato dele ter pertencido aos quadros mencheviques muito antes do processo revolucionário, mas esteve lá, e isso meio que queimava o filme do Trotsky, a gente pode assim dizer, e o fato dele ter discordado publicamente do Lenin algumas vezes. O Trotsky era um cara de opinião forte, então quando ele discordava, ele falava mesmo, não é porque o Lenin é o líder da Revolução Russa que você não pode discordar dele. Para o Stalin, o caminho já é outro. O Stalin é um membro bolchevique histórico, ele sempre esteve nos quadros do partido desde o início, desde a formação. Ele nunca discordou do Lenin, publicamente ele nunca fez nada contra o Lenin, sempre seguiu expressamente as ordens dele, e não é um homem das massas, pelo contrário, o Stalin é um burocrata, o Stalin é um homem do partido, do começo ao fim, ele conhece os caminhos, os atalhos políticos para governar. Então o partido tem mais simpatia por ele. E existe também uma outra diferença entre os dois, e que é a mais lembrada de todas, sempre. O fato do Trotsky ser um revolucionário permanente, ele queria expandir a revolução pelo mundo todo, de maneira praticamente imediata. Enquanto que o Stalin era mais defensor de uma via nacionalista do socialismo, se a gente pode assim dizer. Ele defendia aquilo que muita gente chama de socialismo em um só país. Na verdade, essa definição aqui ela está errada, no sentido estrito, né? No pé da letra a gente não pode levar isso aqui a sério. Porque o Trotsky, logicamente, ele quer expandir a revolução, mas ele nunca vai se negar a consolidar a revolução internamente. E o Stalin, a mesma coisa. Ele quer consolidar o socialismo na União Soviética. Esse é o foco dele, mas ele nunca se negaria a apoiar movimentos revolucionários socialistas estrangeiros. Vide o caso, por exemplo, em 1935, da intentona comunista aqui no Brasil, liderada pelo Prestes e financiada por quem? Pela União Soviética do Stalin. Se ele quisesse mesmo manter esse socialismo, essa revolução em um só país, ele nunca teria financiado esse tipo de processo. Beleza? Bom, o que acontece é o seguinte, por essa maior simpatia do partido pelo Stalin e pelo medo que existe do partido em relação ao Trotsky, ele acaba assumindo o controle do partido, se tornando o novo grande líder da Revolução Russa e dando início a um governo que duraria da década de 20 até a década de 50, se tornando ali um dos líderes socialistas com maior tempo de permanência no poder e liderando a União Soviética em períodos cruciais da história, como a crise de 29 e também a Segunda Guerra Mundial, sem contar o início da Guerra Fria. Tudo bem? Bom, geralmente quando a gente lembra do Stalin, a gente lembra logo de ditadura. Nós lembramos logo ali das perseguições, dos expurgos, dos exílios, dos campos de concentração e de trabalhos forçados que ele estabeleceu dentro da União Soviética, em regiões distantes, isoladas, mantendo, logicamente, tudo isso escondido do povo russo, do povo soviético. E muita gente acha que o poder do Stalin foi consolidado apenas dessa maneira. Isso contribui? Lógico, claro, mas é um erro pensar que o Stalin se estabeleceu no poder apenas como um grande ditador sanguinário. O governo dele tem esse problema, mas tem também alguns méritos que não podem ser negados, como, por exemplo, os planos quinquenais. Em 1928, ele substitui a NEP, ele entende que o tempo da NEP acabou. Já não é mais necessário manter essas práticas capitalistas para sustentar a revolução, a economia
cresceu, o comércio se desenvolveu, os preços baixaram, o governo continuava controlando os grandes negócios. A Rússia e a União Soviética cresciam economicamente, então a ANEP cumpriu o seu papel. Está na hora dela ser substituída. O Stalin precisa desenvolver outros setores da economia. Então, a ANEP sai de cena e entra, então, o plano quinquenal. O primeiro plano quinquenal de alguns que o Stalin instalaria ao longo dos anos. Por que planos quinquenais? Porque eles são substituídos a cada 5 aninhos. Então, esse primeiro plano quinquenal, para nós, ele acaba sendo o mais importante. E ele é baseado em duas coisas. Primeiro, a coletivização forçada do campo, a coletivização das terras. O Stalin queria ampliar a produção no campo e, para isso, ele toma algumas medidas bem drásticas. Ele vai perseguir os kulaks, que são os camponeses que enriqueceram, mesmo ainda com pequenas propriedades, ao longo de todo esse período da ANEP, e acaba levando ali à extinção desses kulaks, e cria 2 tipos de fazendas no campo russo. As fazendas coletivas, as kolkhozes, e as fazendas estatais, as sovkhozes. Essas fazendas produziam de maneira diferente, as coletivas de maneira menos dependente do Estado, e as estatais totalmente dependentes da ação estatal. O Stalin estabelecia o que deveria ser produzido em parte dessas fazendas e parte da produção era entregue, então, ao governo, com um pouco disso ficando para os camponeses. Esse processo não dá tão certo quanto o Stalin imaginava. Ele é um fracasso mesmo. Ele nunca consegue atingir as metas que ele havia estabelecido e a produção na Rússia ela não cai a níveis drásticos, mas ela chega a se reduzir em relação àquilo que ela apresentou, por exemplo, durante o crescimento da ANEP. Agora, mesmo com um fracasso no campo, o que joga contra o governo do Stalin, ele tem ali índices extraordinários no segundo objetivo do primeiro plano quinquenal, que é o desenvolvimento da indústria. A Rússia possuía, desde antes da Revolução, um pequeno tipo de indústria de bens de consumo não duráveis, feitas ali com capital estrangeiro. Está na hora de ampliar esse parque industrial, está na hora do Estado agir em relação a isso. Então o Stalin passa a investir pesado nesse tipo aqui de indústria. Base, matéria-prima e energia. Indústrias que seriam fundamentais para que a União Soviética pudesse produzir de tudo para o consumo do país, para a sua população e para competir, inclusive, no futuro com as grandes potências capitalistas. As pessoas acabam confundindo, às vezes, o socialismo, o comunismo com algumas outras coisas e imaginam, por exemplo, que no socialismo não há consumo, que não há tecnologia. É sempre bom lembrar que no começo da Guerra Fria, a União Soviética liderou a corrida espacial. O primeiro satélite, o primeiro voo tripulado, tanto por um animal quanto depois por um homem. De onde vem toda essa tecnologia? Então, vem daqui, dessas indústrias desenvolvidas lá atrás pelo Stalin, ao longo de toda a década de 30. As indústrias soviéticas eram modernas, sabiam produzir de praticamente tudo aquilo que as indústrias capitalistas também produziam. A diferença é o foco que cada uma dessas indústrias dá na sua produção. A diferença, às vezes, também é um pouquinho do know-how em relação à produção. É sempre legal lembrar que os bens de consumo duráveis na Rússia, eles eram bem diferentes dos bens de consumo duráveis do mundo capitalista, porque o conhecimento sobre a produção desses produtos era um pouquinho menor ali. E o foco nisso também era um pouco menor. Então esses produtos são um pouco mais obsoletos em relação aos do bloco capitalista. Agora, em relação à indústria bélica, à indústria científica, à indústria tecnológica, para determinados setores, a Rússia é extremamente avançada. Agora, de onde vem toda essa industrialização? De onde é que o Stalin consegue tirar essas indústrias? Vem boa parte do dinheiro que ele consegue no campo. A produção agrícola russa sempre foi muito grande. Os impostos continuavam a ser altos, os camponeses continuavam a pagar muito e boa parte daquilo que o Estado confiscava, ele vendia para fora do país. É só lembrar que a Europa está em crise após a Primeira Guerra Mundial, ela precisa consumir alimentos também. E com o dinheiro que o Stalin consegue da venda desses produtos agrícolas fora da União Soviética, ele compra equipamentos, ele compra máquinas, ele compra tecnologia, ele contrata engenheiros dos Estados Unidos
e da Inglaterra. E aí o teu queixo vai lá no chão. E tu fala, mas professor, o Stalin, socialista, está comprando tecnologia e contratando engenheiros de países capitalistas como a Inglaterra e os Estados Unidos? Sim. Tá? Você não pode esquecer que por mais que fosse diferente esse modelo, ele precisa se relacionar com o mundo externo. O Stalin não está isolado do mundo, a União Soviética não está completamente esquecida. A Inglaterra tem relações com o país desde a década de 20. Os Estados Unidos, na década de 30, passaram pelo quê? Pela crise de 29, pela Grande Depressão. A Rússia não sofre com esse processo. Ela é socialista, a economia está planificada, totalmente controlada pelo Estado. O Stalin quer crescer, quer comprar equipamentos, os Estados Unidos em crise, a Inglaterra em crise, eles vão se negar a vender? Só se eles fossem loucos. Então esse desenvolvimento econômico da Rússia contribui inclusive para a recuperação desses países, uma vez que os russos pagam por todas essas tecnologias que são compradas então do mundo capitalista. E assim ele consegue atingir altos níveis dentro do mundo industrial. Ele consegue industrializar de vez a Rússia e na Segunda Guerra Mundial as dificuldades em relação ao conflito, ao abastecimento da frente de batalha, a quantidade de equipamentos para os soldados, ela será bem menor e a Rússia se coloca ali como uma grande potência. A União Soviética lidera a boa parte da guerra contra a Alemanha nazista do Adolf Hitler. Tudo bem? E só para a gente finalizar, galera, o Stalin também tem alguns outros pontos importantes, como, por exemplo, os grandes investimentos que o Estado soviético acaba realizando em setores como a educação, a alimentação e a saúde. É lógico que a população não vai apoiar o governo só pela questão ali do crescimento econômico. O Stalin era um líder muito popular e boa parte dessa popularidade se explica exatamente também pelo sucesso nesse tipo de setor. Então nós temos grandes investimentos em setores fundamentais, em setores básicos para você atender a população. A educação, a saúde e a alimentação, que por mais que fosse um setor ali que vacilava, né, que não sobrava, mas também não faltava para a população soviética. Então o Stalin consegue, nesse sentido, agradar o povo, que volta a ter uma grande identificação com seu líder. Aquela identificação que foi quebrada lá atrás com o czar Nicolau II pela repressão, pelo Domingo Sangrento, ela volta a existir em parte com o Lenin e agora em grande parte com o Stalin, que vai ficar 3 décadas no poder e vai ser o responsável por estabelecer tudo isso aqui. A educação vai ser uma realidade para todos, não só para as pessoas das cidades, mas até para os camponeses mais pobres. Eles vão conseguir educar seus filhos, colocá-los nas escolas, nas universidades. Todo mundo tem acesso a esse sistema educacional. Bibliotecas são espalhadas por todo o país. Então, isso é comum no sistema soviético do Stalin, gerando uma gratidão grande da população para com ele. Beleza? Além disso, nós temos também a propaganda trabalhando forte para esse sistema. Uma espécie, lógico, de culto ao líder. E essa propaganda era baseada em um princípio que a gente chama de realismo soviético. Que busca exprimir o sentimento para a população de maneira direta. É um tipo de arte que você faz buscando um entendimento quase que imediato do receptor daquela mensagem. Tá? Você deixa de lado as artes abstratas para fazer com que o povo possa compreender quase que de imediato aquilo que o governo quer que seja transmitido para ele. Tá? Esse é um ponto fundamental no governo stalinista. E por último, nós podemos falar da formação da nomenclatura. Professor, você escreveu nomenclatura com K. Tá certo, é isso mesmo, tá, galera? Tá em russo ali. Essa nomenclatura é uma classe social que vai ascender
politicamente, socialmente e economicamente no país. O Stalin, politicamente, ele é um cara muito habilidoso. E durante o processo de instalação do seu governo, enfrentando a oposição e tentando diminuir o poder de líderes bolcheviques que poderiam atrapalhá-lo, né, durante esses processos aqui do Grande Terror e dos processos de Moscou, o Stalin ele vai substituindo as lideranças antigas do partido por novas. Lideranças que não têm tanto conhecimento político, mas que são muito gratas ao Stalin por terem alcançado um novo status na sociedade, por terem conseguido, tá, pela primeira vez, um destaque, por terem ali novos cargos dentro dessa sociedade, por terem conseguido educar os seus filhos, por terem conseguido ingressar numa universidade e melhorar ali o seu padrão de vida. Essas classes são muito submissas ao Stalin, são facilmente controláveis por ele, pelo fato de serem ingratas. E elas vão acabar se tornando uma classe de privilegiados dentro do sistema soviético. O que não deveria existir dentro do socialismo passa a ocorrer. Essa nomenclatura começa a se formar durante o governo do Stalin, uma classe de altos burocratas, altos militares, políticos do partido, diretores de fábricas estatais, e que não passa pelas mesmas necessidades que a população, que acaba recebendo alguns privilégios econômicos e sociais devido à sua posição. É uma classe que se sustenta no poder e que se apega ao poder e ao Estado, à máquina burocrática, e que dura até a década de 80, quando Mikhail Gorbachev tenta, ali por meio de revoltas modernizantes, eliminá-la da União Soviética para dar ali uma sobrevida ao socialismo. Vai acabar sofrendo uma grande oposição e tentativas de golpe por parte, logicamente, dessa classe. Beleza, gente? O Stalin vai governar até a década de 50, mas isso é um papo para uma outra aula, depois quando a gente for tratar de Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, procurem nós, os professores, nos corredores, nas salas de aula, ou então busquem os monitores nos horários em que eles estão no AZ. No mais, é sempre aquilo, galera. Reveja a aula, leia a apostila e faça o teu exercício, sempre lembrando de cumprir ali o ciclo PDCA. Até a próxima.